Olá pessoal, estamos no Outubro Rosa. Eu sou Michel, sou oncologista do Centro de Oncologia da Rede Primavera. Estamos aqui junto com a enfermeira Ana Luísa e com a Camila Santiago, psicóloga do nosso Centro de Oncologia, para falar um pouco sobre o caminho percorrido pela paciente após o diagnóstico de câncer de mama. A gente sabe que o câncer de mama é uma doença que acomete a mulher e mexe com os aspectos mais íntimos da paciente. Ela traz junto consigo um medo da morte, mexe com todos os hormônios, então acaba mexendo com a sexualidade, com a libido, com o relacionamento pessoal, com o relacionamento amoroso, tudo isso em um único momento. E a paciente que recebe esse diagnóstico necessita de um acompanhamento mais amplo por toda a equipe multidisciplinar. Eu sempre digo que quando a mulher recebe o diagnóstico de câncer de mama é como se ocorresse um tsunami na vida daquela mulher. E a partir dali a gente vai ter que reconstruir uma nova realidade. É uma mulher que entra em contato com o medo expressivo da morte, que o câncer já traz isso. É uma mulher que entra em contato com o medo de como vai continuar a sua relação amorosa, conjugal. É uma mulher que tem medo de como vai ser a reação de seus filhos frente a uma possível queda de cabelo. Então, o câncer de mama chega e mexe com todos os aspectos da mulher. É impossível um único profissional poder dar assistência completa para propiciar a essa mulher o melhor tratamento possível e fazer com que ela consiga alcançar os seus objetivos, seja ela ficar curada, que é o que a gente mais quer para a maioria das mulheres, mas para aqueles casos que a doença já é diagnosticada numa fase incurável, que a gente consiga conduzir essa mulher da melhor forma possível, sem sintomas, para que ela tenha o máximo de tempo de vida possível e com qualidade. E para isso é que a gente está aqui para conversar, porque a gente entende que é indispensável esse acompanhamento e essa interação das equipes multidisciplinares. Então, Camila, que aqui é a nossa psicóloga de referência, sem sombra de dúvidas, é fundamental desde o diagnóstico até todo o processo. A gente sabe que nesse processo, né, Camila, a mulher passa por vários altos e baixos, e essa relação que a gente tem de eu chegar para você e conversar como é que essa paciente está, quais são os medos que ela tenha, que muitas vezes o médico não tem aquela mesma sensibilidade para poder entender qual o momento da paciente. A gente sabe que isso é muito importante, né? O que é que você pode falar com relação a isso? Isso é muito interessante, né, doutor Michel, que a gente assim tem tentado trabalhar dessa forma justamente para começar a acompanhar essa paciente desde o processo inicial diagnóstico, antes mesmo de começar todo o protocolo de tratamento. Por quê? Porque o câncer, por si só, ele já traz aquele estigma que você trouxe, do estigma de morte, mas o câncer de mama, ele invade a mulher e tem umas repercussões que elas são muito peculiares, porque acomete diretamente o seu processo, muitas vezes, de autoestima. Como é que ela vai se sentir, se ela vai perder a mama, se ela não vai perder, como é que vai ser essa queda de cabelo, como é que vai ficar esse aspecto que você apontou da sexualidade. Ao longo do tratamento, como é que a sociedade vai enxergar, porque a perda do cabelo é algo que é fundamental. O cabelo, na verdade, para a autoestima da mulher, é algo que tem uma representatividade muito grande, onde muitas vezes, por exemplo, para a sociedade, não é só uma perda de cabelo, você está em processo de tratamento, mas a gente sabe que não é. Então, quando a gente tem um contato com essa mulher no início do tratamento, o nosso papel fundamental é justamente começar esse processo de desmistificação e trazer ela para o processo de elaboração desse diagnóstico, de aceitação e principalmente de fortalecimento dos recursos dela de enfrentamento para o processo que vai vir. Quando essa paciente ela passa pelos protocolos, passa pela quimioterapia, por exemplo, e começa a se apropriar daquilo que ela vai estar passando, das repercussões da quimioterapia, a gente já começa um outro processo, que é dela a inserção, o que é que ela pode fazer e ter da sua rotina instalada, mesmo em tratamento, se ela está mais fragilizada, mais desorganizada, quais estratégias a gente pode estar criando junto a ela,
justamente para ela poder se adaptar e enfrentar da melhor maneira possível. E aí, esse diálogo, equipe de enfermagem, que fica o tempo inteiro na sala de infusão, com você para poder também compreender em que momento vai para a cirurgia, nos auxilia a fazer um pré-operatório, como é que ela pode estar, prepará-la ela também para esse processo de cirurgia e acompanhá-la também no pós-operatório. Então, assim, a gente aqui tem essa possibilidade, pegando a paciente desde o momento inicial, tratamento, e como você trouxe, obviamente que a cura é a nossa perspectiva, certo? Mas se for uma paciente que a gente já esteja um grau mais avançado, então o que a gente pode oferecer para ela e para os familiares de conforto para viver na melhor qualidade de vida possível diante disso? Então é esse diálogo, justamente entre as equipes, que vai permitindo que a gente chegue e tenha esse acesso à paciente de uma forma mais integral, mais biopsicossócio e espiritual, que é isso que é o ser humano que a gente entende. Bom, a vida da mulher, na verdade, já é uma ebulição de hormônio, né? A mulher, naturalmente, fisiologicamente, passa pelo ciclo menstrual com altos e baixos. Imagine uma mulher entrar em contato com a realidade de que tem um diagnóstico de câncer, que tem todo o estigma de morte, e que talvez, em algum momento, a gente precise, além disso, dar alguma medicação que corte os hormônios dessa mulher. E cortando os hormônios, eu posso estar provocando uma menopausa precoce em uma mulher jovem, ou posso estar intensificando os sintomas de menopausa para uma mulher que já está em menopausa. Isso pode prejudicar principalmente libido, pode causar dor ao ato sexual, alteração de lubrificação vaginal, alteração de sono, irritabilidade. E a mulher vai ficar nesse contexto perenemente, então vai ficar nisso constantemente. Diferente daquela mulher que está no ciclo menstrual que sobe e desce, a gente vai estar causando uma alteração hormonal frequente nessa mulher. É comum quando a mulher chega para consulta e que vai ser necessário para essa mulher fazer quimioterapia, que ela tenha muitas dúvidas. A quimioterapia é tido como uma coisa assim, é como se o paciente fosse para a NASA. Ninguém sabe o que é que vai entrar naquela salinha, o que é que vai tomar medicação vermelho, branco, rosa, transparente, a quimioterapia vermelha, a falada vermelha. E as mulheres não têm ideia nenhuma do que é quimioterapia. Então, elas chegam muito fragilizadas. Aqui, todos os nossos pacientes são atendidos por nossa enfermeira, que vai explicar todo o processo do que deve fazer antes da quimioterapia, o que é que vai ser feito durante. E eu vou deixar um pouquinho para que a Ana fale um pouquinho sobre esse momento em que ela pode tirar todas as dúvidas e orientar a paciente com relação à quimioterapia, no antes, no durante e no pós-quimioterapia, não é isso, Ana? Isso mesmo. Após a consulta médica, né, quando a mulher foi diagnosticada, que passa pelo oncologista e definido o tratamento dessa paciente, definido junto com esse tratamento, né, que a gente chama de protocolo de quimioterapia. E aí, após essa consulta, o médico oncologista, ele encaminha a paciente para a enfermeira navegadora, né, que é a enfermeira que vai diminuir, né, ou quebrar todas as barreiras que possam surgir no processo desse tratamento. E assim que chegar na consulta com a enfermeira navegadora, a primeira consulta é a consulta de orientação, né, acerca desse protocolo, acerca das reações que são esperadas pelo tratamento. E puxando um pouquinho do que Camila falou sobre a autoestima, né, que é reduzida nesse processo de queda de cabelo, né, aqui no nosso serviço a gente dispõe da crioterapia capilar, que é um tratamento que a gente utiliza a tocaca térmica na intenção de que essa queda de cabelo seja reduzida. Né? Alguns tipos de câncer de mama são indicados e a partir da indicação do oncologista a gente também faz a orientação dessa mulher quanto ao protocolo, quanto às reações adversas, quanto ao uso da crioterapia, né, o que ela precisa fazer antes de utilizar a crioterapia, quais são os cuidados que ela deve ter. E em relação ao protocolo de quimioterapia em si, quando ela chega na sala de infusão, também são reforçadas as orientações que ela precisa fazer. Na infusão, nós verificamos os sinais vitais dessa paciente para saber se ela está apta a receber a quimioterapia. Junto com o oncologista, também nós verificamos os exames laboratoriais, né, que são importantes, porque como a quimioterapia ela reduz a imunidade do paciente, ela precisa estar apta para fazer a quimioterapia, né, e é uma das nossas funções também checar esses exames.
Dentro da infusão também, né, nós fazemos o acesso venoso da paciente, que precisa ser muito bem monitorado, porque uma das medicações, né, que, como o Dr. Michel falou sobre a quimioterapia vermelha, essa medicação é específica, que tem a coloração vermelha mesmo, ela é uma medicação vesicante, que significa que ela agride bastante a veia da paciente, e se a gente não tiver o cuidado necessário, se houver extravasamento dessa medicação, que é quando ela sai da veia do paciente, ela pode causar ferimentos, então é muito importante o monitoramento do enfermeiro em relação a isso também. E aí, sempre que o paciente vem, uma semana após, para pacientes que já estão em tratamento, nós fazemos também as ligações para buscar as reações adversas, que nós chamamos de toxicidades. Reações essas que já foram orientadas, né, mas pode ter dúvidas também. Durante o ciclo, a paciente pode estar, né, em um momento psicológico fragilizado e não pode entender tudo que a gente passa naquele momento, né, que são várias informações. Ela sai da consulta com o oncologista, recebe uma gama de informações, vem para a consulta com a navegação, são mais informações, entra na consulta com a enfermeira assistencial, na sala de infusão, também são passadas informações. E aí, sempre uma semana depois, justamente essa ligação, buscando as toxicidades. E outra importância dessa ligação de toxicidades é que a gente pode perceber de forma antecipada os riscos que essas pacientes podem estar expostas para talvez não realizar o ciclo da quimioterapia seguinte, né? Elas podem apresentar reações como náuseas, como vômitos, como diarreia. A depender do grau dessas reações, nós podemos acionar a equipe multidisciplinar para que a gente antecipe o cuidado com essa paciente, né? Como, por exemplo, a paciente teve várias náuseas, com episódio de vômitos, com diarreia. A gente sabe que existe um desequilíbrio no corpo da paciente, né? Um desequilíbrio eletrolítico, e que a gente poderia já encaminhar para o nutricionista. Se a gente percebe que o paciente vinha se alimentando bem, e aí a partir do ciclo de quimioterapia, ele se refere que não está conseguindo se alimentar, a gente percebe que ele está mais debilitado, mais choroso, a gente já consegue marcar uma consulta de urgência com Camila, que é a nossa psicóloga. A gente pode perceber de forma antecipada também a presença de aftas, né, que a gente chama de mucosites, e a gente pode adiantar também a consulta com o nosso odontólogo para ele passar as diversas orientações. Essa interação e essa integração de toda a equipe traz muito mais confiança e segurança para essa paciente. Cabe a nós, profissionais de saúde que estamos aqui, fazer com que esse caminho que essa mulher vai percorrer seja o mais leve e o menos sofrido possível. Para uma mulher que já está convivendo com todos esses medos, com todos esses sintomas, se ela não perder cabelo, isso já é muito para ela. Então, se ela, durante esse processo, a gente puder capacitar e fornecer para ela algum tratamento para que ela tenha, por exemplo, uma lubrificação vaginal adequada, para que ela não tenha dor durante o ato sexual e que isso venha a melhorar o seu relacionamento conjugal, isso é nossa obrigação fazer. A nossa função é conduzir essa mulher para que esse caminho seja o mais leve e o melhor possível. E essa integração aqui serve para isso. Isso é importante a gente dar ênfase, porque quando a gente pensa desse processo inicial da paciente aqui e dessa comunicação que a gente vai estabelecer no nosso dia a dia entre a equipe, é que a gente consegue realmente tornar esse caminho mais leve. Porque a paciente do câncer de mama, ela passa por um tratamento prolongado. Então, à medida que ela vai estreitando os vínculos com aqueles profissionais que aqui trabalham, a gente vai percebendo através dos relatos que elas vão tendo a gente como uma segunda família. E esse elo de confiança, ela faz muita diferença no processo do tratamento. Porque quando a relação ela é muito bem fortalecida e estreitada, independente dos sintomas, das toxicidades que apareçam, elas se sentem na liberdade de poder comunicar a algum dos membros e saber que uma vez que é comunicado, vai ser passado para o tratamento com aquela área de responsabilidade. Como a Ana trouxe, por exemplo, na ligação que ela faz para a paciente e percebe que ela está mais chorosa, eu logo sou sinalizada para poder intervir, entender o que é que mudou naquele processo. Muitas vezes quando o paciente está um pouco com dúvida, a gente poder estar conversando com o oncologista para mediar essa comunicação, para esclarecer. A gente sabe
que a dúvida ela acaba potencializando muito daqueles medos que você trouxe, doutor Michel, no início, aqueles medos de se vai viver, se vai morrer, o que é que está acontecendo, se está tendo uma evolução, como vai ser seu processo. Então, assim, essa construção desse vínculo de confiança com todos da equipe permite essa liberdade na comunicação, tanto do paciente como do familiar, para que a gente possa realmente oferecer uma assistência da melhor maneira, da forma mais adequada e tornando realmente esse processo menos doloroso. A gente começa a dar um novo sentido a esse adoecimento, né? Ressignifica essa trajetória. Por isso que quando também a paciente finaliza todo o protocolo aqui, eu sempre faço um atendimento também pós-finalização do tratamento para tentar justamente perceber como foi para ela esse processo, o que é que ela pode ter de aprendizado não necessariamente positivos, aprendizados negativos como positivos, mas isso se soma à sua própria experiência, entendeu? E aí, com certeza, há um processo de mudança e transformação daquele núcleo familiar, né, paciente e seus familiares. E você está inserido em um serviço onde a gente possa dar maior celeridade, onde ao lado do mastologista já está atendendo um oncologista, a paciente sai daquela biópsia, já vai direto para a consulta com o oncologista, dali a gente já agenda um psicólogo, um nutricionista, um serviço em que caso a mulher tenha alguma toxicidade, algum problema, que a gente possa intervir de forma precoce, que eu tenha um ginecologista do lado, que eu tenho, se a paciente tiver alguma intercorrência, que eu desço com ela no pronto-socorro, que é uma paciente que porventura precisa internar, que já está mais fragilizada por todo o tratamento, ainda por cima ela vai internar e vai ficar longe da equipe assistencial que vem acompanhando ela, aqui a gente não precisa disso, porque a nossa paciente que se porventura precisar internar, ela vai ser acompanhada pela mesma equipe, pelo mesmo oncologista, por nossa psicóloga, por nossa enfermagem. Isso dá maior confiança, isso faz com que a paciente se sinta em casa. E esse sentimento é muito importante para esse tratamento. Bom, a grande mensagem do Outubro Rosa é a prevenção. Existem formas de a gente prevenir a doença. A principal forma é uma atividade física regular, manter o peso ideal, uma alimentação saudável, evitar tabagismo, evitar o consumo exagerado de bebida alcoólica, frequentar regularmente o seu médico e fazer exames de rotina conforme a indicação de seu mastologista, de seu ginecologista, se conhecer, estar atento ao seu corpo, para que quaisquer alteração a gente possa imediatamente intervir, identificar e tratar. Acho que essa é a mensagem.